Ele não é apenas um pássaro divino. É o guerreiro celestial que enfrentou deuses, derrotou serpentes imortais, salvou a própria mãe e virou o símbolo nacional de um país inteiro. A história de Garuda é mais profunda, antiga e surpreendente do que você imagina. E hoje você vai descobrir segredos que poucos conhecem. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. Quem é Garuda? A origem do pássaro divino. Garuda é um dos seres mais fascinantes da mitologia asiática. Na tradição hindu, ele é descrito como um pássaro colossal, com corpo humano, rosto de águia, bico afiado, olhos flamejantes e asas tão vastas que, ao bater, poderiam apagar o brilho do sol. Seu nome aparece em textos antigos como o Mahabharata, o Ramayana, os Puranas e diversos manuscritos arcaicos encontrados na Índia e na Indonésia. Cada civilização da Ásia Meridional moldou sua imagem de forma única, mas todas concordam em um ponto. Garuda não é apenas um animal mítico. Ele é uma força divina absoluta. Para muitos devotos, Garuda representa liberdade espiritual, coragem, força inabalável e a eterna luta da luz contra as trevas. Ele é o rei das aves, o devorador dos nagas, serpentes místicas e ao mesmo tempo símbolos de sabedoria oculta. Garuda não é apenas grande, não é apenas poderoso. Ele é monumental, colossal, uma entidade impossível de ignorar. Alguns textos o descrevem com um corpo capaz de cobrir o céu. Outros sugerem que sua simples presença poderia destruir exércitos inteiros. A lenda da busca pelo néctar da imortalidade, a Amrita. A história mais conhecida e a mais emocionante sobre Garuda está ligada à busca pelo Amrita, o néctar da imortalidade. Tudo começa antes de seu nascimento, quando sua mãe, Vinata, foi enganada e escravizada pela própria irmã, Kadru. As duas haviam feito uma aposta, mas Kadru manipulou o resultado com a ajuda de suas filhas, as terríveis serpentes Naga. Humilhada e aprisionada, Vinata só poderia ser libertada se Garuda trouxesse o Amrita aos Nagas. Quando Garuda nasceu, sua luz era tão intensa que até os deuses fecharam os olhos. Ele cresceu rapidamente e, ao saber da escravidão de sua mãe, prometeu libertá-la a qualquer custo. Sua jornada foi repleta de provações. Ele enfrentou criaturas gigantescas, atravessou reinos celestiais, bateu suas asas contra tempestades, abriu caminho entre exércitos de deuses e serpentes. Sua determinação era absoluta. Para tomar o Amrita, Garuda lutou contra guardiões divinos, driblou armadilhas, enfrentou o próprio fogo celestial e venceu. No momento decisivo, ele entregou o Amrita aos Nagas. Porém, antes que as serpentes pudessem beber o néctar, os deuses interferiram e tomaram o frasco de volta. O símbolo divino havia sido devolvido ao cosmos. Mas Garuda concluiu sua missão e libertou sua mãe. Essa história demonstra algo profundo. Garuda jamais buscou poder para si. Seu heroísmo nasce do amor, da lealdade e da justiça. Impressionado com sua coragem, o deus Vishnu ofereceu a Garuda um pacto eterno. Ele se tornaria sua montaria, seu Vahana, seu companheiro divino. Assim, Garuda ganhou imortalidade e um lugar permanente na cosmogonia hindu. Garuda, na tradição hindu, poderes e simbologia secreta. Dentro da mitologia hindu, Garuda ocupa um dos lugares mais altos entre as divindades não antropomórficas. Seus poderes são descritos como praticamente ilimitados. Ele é absurdamente rápido. Tão rápido que muitos textos o comparam ao próprio pensamento. Sua força é inigualável. Um único bater de asas poderia destruir cidades, levantar mares ou afastar forças malignas. Garuda é também considerado o maior inimigo dos Nagas, as serpentes divinas. Em sua simbologia, isso representa a vitória do conhecimento sobre a ilusão,
da luz sobre a escuridão, do espírito sobre o medo. Ele é frequentemente invocado como protetor contra venenos, maldições e entidades maléficas. Em muitos templos, seu símbolo aparece para espantar energias negativas. Garuda também simboliza disciplina, devoção e a capacidade de se sacrificar pelo que é correto. Um modelo espiritual seguido por monges e praticantes do Dharma. Garuda na Indonésia. Do mito ao símbolo nacional. Na Índia, Garuda é uma divindade, mas, na Indonésia, ele se torna identidade nacional. Garuda é o símbolo oficial do país. Ele aparece no escudo Garuda Pancasila, segurando uma faixa com o lema nacional. Bhinneka Tunggal Ika. Unidade na diversidade. Há também a Garuda Indonésia, a famosa companhia aérea nacional que usa a imagem do pássaro divino como símbolo de proteção e força. Em Bali, existe uma das maiores esculturas da Ásia, com mais de 120 metros de altura. Garuda Wisnu Kencana, representando o deus Vishnu montado em Garuda. Enquanto a Índia reforça a força espiritual de Garuda, a Indonésia exalta sua majestade, sua proteção e seu papel como guardião da nação. Garuda na cultura pop nacional. No mundo moderno, Garuda ganhou vida em diversas mídias. Nos videogames aparece como criatura lendária em Final Fantasy, Shin Megami Tensei, World of Warcraft e Ragnarok Online. Em animes e mangás, inspira aves divinas, guardiões celestes e criaturas aladas com poderes colossais. Quadrinhos indianos e indonésios frequentemente recontam suas batalhas contra nagas ou suas aventuras como aliado de Vishnu. Hoje, Garuda é um ícone global que representa força, proteção e liberdade. Suas asas atravessaram séculos e agora voam pela cultura pop. Se você está gostando deste conteúdo, nos dê uma forcinha deixando o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fascinantes como esta. Agora, de volta ao vídeo. Curiosidades fascinantes sobre Garuda. Garuda possui uma infinidade de detalhes pouco conhecidos, como, por exemplo, o fato de que ele é um dos poucos seres mitológicos descritos como completamente livre. Ele não teme deuses, demônios ou serpentes. Sua figura aparece em moedas antigas, selos, esculturas subterrâneas e inscrições datadas de mais de 2000 anos. Monges budistas usavam o símbolo de Garuda para proteção espiritual, acreditando que ele afastava ilusões e forças enganosas. E um fato curioso. Em algumas lendas, Garuda é tão radiante que sua luz poderia iluminar todos os reinos e, ao mesmo tempo, cegar os mal-intencionados. Comparações com outras mitologias. Garuda é frequentemente comparado a outras criaturas aladas ao redor do mundo. A fênix representa o renascimento, já Garuda representa a libertação. O roc, do Oriente Médio, é gigantesco, mas não possui caráter divino tão marcado. O Simurgh persa é sábio, mas não guerreiro. O Thunderbird dos povos nativos norte-americanos controla os trovões, mas não tem relação com a imortalidade. Quetzalcoatl, da Mesoamérica, é um deus serpente alado, quase o oposto simbólico de Garuda. No fim, Garuda se destaca porque não é apenas um pássaro místico. Ele é um herói, um libertador, um guardião e um símbolo de luz. A história de Garuda é uma jornada de coragem, sacrifício e espiritualidade. Suas asas atravessaram milênios, inspirando reis, guerreiros, artistas, devotos e nações inteiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer nos ajudar a crescer, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificação e compartilhe este vídeo. Isso nos ajuda demais e mostra ao YouTube que nosso trabalho é relevante. E agora, me conte aí nos comentários. Qual outra criatura lendária você quer ver por aqui?
Obrigado por voar com a gente nessa jornada pelo mundo dos deuses e lendas. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.